boa noite, amigos ouvintes do programa A Voz da Umbanda. Hoje, dia 17 de agosto de 2014, estamos aqui mais uma vez, nesta noite de domingo, fazendo com você, ouvinte, o programa A Voz da Umbanda, que vai ao ar todos os domingos, das 20 horas e 20 minutos às 21 horas e 50 minutos, aqui do estúdio da Rádio Difusora Caxiense. Programa este ao vivo. Quero saudar meus colegas e irmãos Marcos de Oxalá, Valdez de Odé e Tânia de Obá. Boa noite a eles. Boa noite, Pai Anael. Boa noite, Valdez. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos que acompanham o programa A Voz da Umbanda. É mais uma vez com alegria que participo desse programa, com a intenção de colaborar na divulgação da Sagrada Umbanda. Meu fraterno saravá a todos. Obrigado. Boa noite, Tânia de Obá. Boa noite, Pai Anael. Boa noite, Marcos, Valdez, Maitiane, Jaime, todo o pessoal que está aqui colaborando. Que o programa de hoje seja iluminado e que a gente consiga trazer boas reflexões para vocês, nossos ouvintes queridos. Meu fraterno saravá. Muito obrigado, Tânia. Boa noite, Valdez de Odé. Boa noite, Pai Anael. Boa noite a todos os meus colegas da mesa. Boa noite ao Jaime, Maguidiane. E espero fazer um programa à altura dos nossos ouvintes. Sem dúvida. E será. Vamos fazer aqui um excelente programa. Logo mais eu vou colocar aqui para vocês o tema desta noite. Agora são 20 horas e 30 minutos, a temperatura é em 13 graus aqui na cidade de Caxias do Sul. Houve uma viração de tempo, tivemos uma temperatura mais ou menos quente hoje à tarde, nesse dia de domingo, e à noite agora uma viração, uma queda de temperatura. Eu quero dar também uma boa noite à minha esposa e a Lorixá Magdiane Jansan, que cuida do atendimento ao ouvinte. Boa noite. Nosso boa noite também ao nosso amigo querido Jaime Diogum, operador aqui da rádio, que está aqui todo de azul hoje, simbolizando o grande time dele. E em nosso boa noite especial, nossos patrocinadores. Temos os nossos patrocinadores, que são eles que levam o programa Voz da Umbanda ao ar todos os domingos. Vamos listar eles agora. Espaço Vida Saudável Raquel Felipeto. Para você que se preocupa com a sua saúde e o seu bem-estar, precisa conhecer essa novidade. Espaço Vida Saudável Raquel Felipeto. Um local para sentir-se em casa, receber dicas preciosas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, e ainda fazer uma maravilhosa nutrição. Melhore o seu dia, o seu humor e a sua disposição. Faça novos amigos, troque experiências e ainda conheça essa maravilhosa nutrição. Venha para o Espaço Saudável Raquel Felipeto. Aguardamos você das 11 às 14 horas de segunda a sexta. Fica na rua 20 de setembro, 2430, no sexto andar, sala 64, edifício da 20, próximo aos bombeiros. Telefone 9136-7914. A Ervanária São Carlos atua no mercado há mais de 16 anos. O diferencial de nossa Ervanária é a satisfação de nossos clientes. A facilidade que você encontra para solicitar nossos serviços e produtos, com confiança, inovação e qualidade. Trabalhamos com produtos de qualidade, que fornecem a garantia de um excelente trabalho. A Ervanária São Carlos dispõe de alguidares, pratos, quartinhas em cerâmica e louça, grande variedade de incensos, velas coloridas e aromatizadas, imagens em gesso e resina, livros, banhos, perfumes e sabonetes, guias prontas e sob encomenda, defumadores, tambores e tudo mais que você precisa para o seu ritual religioso. Visite a Ervanária São Carlos na rua Guia Lopes 673. O telefone 3027-3729. Escola de Teologia Umbandista.
desde 2012 produzindo e multiplicando conhecimentos a fim de tornar homens e mulheres capazes de um desenvolvimento sustentável para a Umbanda e para os cultos afros. A Escola de Teologia Umbandista resgata através de seus cursos a verdadeira essência da Sagrada Umbanda e as raízes da cultura africana. Nossos facilitadores apresentam uma grandiosa vivência nos cultos de Umbanda e Nação, além de um excelente perfil profissional e acadêmico. E é por meio da soma de todos esses perfis que a ETU busca transmitir a excelência do conhecimento sagrado e religioso para os seus alunos. Automecânica Medeiros é a garantia em serviços de qualidade e satisfação dos clientes. Especializada em multimarcas, possui equipamentos para inspeção e diagnóstico veicular de última geração. Atua com uma equipe treinada para dar atendimento especializado, mostrando que a tecnologia pode realizar um serviço com precisão. Garantimos qualidade em todos os serviços: mecânica geral, injeção eletrônica, freios convencional e ABS, embreagem, regulagem de motores em geral, troca de óleo, bateria, transmissão, direção hidráulica e mecânica. A Automecânica Medeiros conta com um quadro de profissionais altamente treinados pelos principais fabricantes e suas respectivas áreas de atuação, certificados periodicamente pelas principais instituições de treinamento. Aqui todo o carinho é usado para cuidar do seu carro. A Automecânica Medeiros está localizada na rua Barão do Amazonas, 624, bairro de Lázer. O telefone 3229-3693. O programa Voz da Umbanda tem o apoio da Confurbras, Conselho Superior das Federações da Umbanda e Religiões Afro-Brasileiras do Rio Grande do Sul, e é uma realização da Associação de Umbanda Caxias. Muito bem, amigos ouvintes, listada nossos patrocinadores, queridos patrocinadores, grande abraço a eles. Quero passar aqui aos nossos ouvintes os nossos canais de atendimento. Nós temos o nosso e-mail, que é vozdaumbanda@hotmail.com, vozdaumbanda@hotmail.com. Temos os nossos telefones com o DDD 54 aqui, Caxias do Sul, 54-3221-7653, 3221-7653, ou também 3221-2658, 3221-2658. Você também pode ouvir o programa A Voz da Umbanda através do site, que é o www.radiodifusoracaxiense.com.br, onde você pode ouvir com uma melhor qualidade de áudio. Você também pode curtir o programa Voz da Umbanda na página, na fanpage do Facebook, que é facebook.com/avozaumbanda. E, por se falar em Facebook, queremos dar o muito obrigado a todos os nossos ouvintes e os usuários do Facebook que curtiram, né? São 400 já o número de curtidas na página do Facebook, o que nos traz, né, um retorno muito bom sobre isto, né, que indica que o pessoal está aderindo realmente ao programa Voz da Umbanda, está curtindo e está ouvindo. Então, nosso muito obrigado a todos vocês que curtiram a página Voz da Umbanda. Também um abraço ao Maurício Diogum, diretor da Rádio Umbandeiros, né, que coloca ao ar, através do YouTube, os programas A Voz da Umbanda que são feitos aqui aos domingos. E o nosso tema de hoje, amigos ouvintes, é a ótica umbandista sobre o Templo de Salomão e a política evangélica. Hoje estávamos previstos aqui a presença de 2 convidados, mas infelizmente houve um contratempo, mas que igual os temas serão tratados. Um assunto que eu quero levantar aqui, 2 assuntos que são extremamente importantes antes de nós entrar nos assuntos, é falar sobre os cursos que a ETU vai proporcionar no 2º semestre, né? Logo mais teremos mais informações sobre isso, mas já adiantando, teremos curso de Exu e também de mediunidade. Curso de Exu ministrada pelo Pai Saúde Ogum, e o curso de mediunidade pelo Pai Rubens de Chapanã. Isso, e também o curso de reencarnação, né, visão da Umbanda,
com a sacerdotisa Selma Campos. São 3 cursos planejados, um para setembro, outubro e novembro. Assim que nós tivermos as datas, a gente divulga. Serão cursos rápidos, né, de alguns encontros, de 2 a 4 encontros e um curso por mês. Perfeito. Então, mais uma oportunidade da Associação de Umbanda Caxias, em parceria com a ETU, Escola de Teologia Umbandista, que neste segundo semestre, né, vai oferecer esses 3 cursos de curta duração, né, para as pessoas que querem se aprofundar nesses conhecimentos, nesse tema. Outro tema importante, outro assunto que eu trago aqui, é a entrega de troféu Lauro de Oxum. Evento este, né, promovido pela Associação de Umbanda Caxias. Então todos os associados da Associação de Umbanda Caxias vão receber o troféu Lauro de Oxum no dia 18 de outubro. Tá? Então, dia 18 de outubro, você tem encontro marcado, né, uma janta da entrega de troféu Lauro de Oxum. Tá? A partir dessa semana aqui, final da semana, já estará à venda os ingressos. O valor é R$ 45. Temos aqui o cardápio. Rondelli ao molho de queijo, espaguete ao molho de codornas, bife à milanesa, estrogonofe, arroz branco, batata palha, frango assado, polenta frita, 6 tipos de salada, maionese, torta fria de frango, salpicão de frios, salada mista e saladas verdes, 6 tipos de sobremesa, pudim, sagu, creme de baunilha, pavê de chocolate, mousse de maracujá e gelatina. O local deste evento será na SICA Gastronomia e Eventos, no mesmo local da SIC, aqui em Caxias do Sul. Então o valor é R$ 45 para a pessoas adultas, né, acima de 10 anos, e crianças de 3 a 10 anos tem um valor diferenciado. Então você já vai agendando aí na sua agenda, dia 18 de outubro, a entrega de troféu Lauro de Oxum. Só queria reforçar, Panel, que a entrega dos troféus pela Associação de Umbanda Caxias já é algo que vem acontecendo durante muito tempo. É um marco. Né? É um marco. E esse ano, né, o troféu passa a ter o nome de Lauro de Oxum. É uma justa homenagem a esse babalorixá, que foi o fundador da Associação de Umbanda Caxias, né, e que passa, né, efetivamente o seu nome, né, a entrar para a história, né, que provavelmente de agora todos, né, ficarão sabendo quem foi Lauro, né, e a importância que ele teve para a nossa religião em Caxias do Sul. Muito bem. Muito importante eventos como esse, né, de entregar um troféu para aquelas pessoas, né, os sacerdotes, os babalorixás e alorixás, né, que são associados. Então é um evento, como o Marcos fala, né, já é um marco na cidade de Caxias do Sul. Essas entregas já tivemos várias, e esta será a entrega Lauro de Oxum, como aconteceu, né, um ano anterior, a entrega do troféu Mestre Omolubá. 2012 é a entrega. E este ano a entrega troféu Lauro de Oxum. Então, amigos, ouvintes, né, você associado da associação, dia 18 de outubro você vai receber, né, aquelas pessoas que são associadas, o troféu Lauro de Oxum. E também no mesmo dia haverá um evento, né, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, né, tipo um seminário, um debate sobre a religião Umbanda, sobre o batuque. Mas isso nós vamos trazer nos próximos programas, né, as informações mais precisas. Então isso aí são os dois assuntos importantes, a ITU e a entrega de troféu, que ao longo do programa que nós vamos reforçar. Agora são 20 horas e 42 minutos. Antes de nós entrar no tema de hoje, nós vamos colocar aqui uma solicitação e na volta vamos falar sobre este tema que é importante. Louvado seja Jesus Cristo, minhas filhas. Nego velho veio de Luanda para lavar com sucesso, minhas filhas. A graça de Zambi, filho de Deus. E Congo, caso temo gango, é naru cai, é naru anda aí. E Congo, caso temo
da sua banda. Eu quero ver seu rei do Congo. Rei Congo nasceu no Congado, foi criado em Luanda. Rei Congo é ganga coroado, Rei Congo é casuté de Umbanda. Rei do Congo, Rei Congo casuté de Umbanda, é Narumba, é Narumba, Rei Congo casuté de Umbanda, na sua banda eu quero ser seu rei do Congo. Rei Congo casuté de Umbanda, é Narumba, é Narumba, Rei Congo casuté de Rei Congo nasceu no Congado, foi criado em Luanda. Rei Congo é ganga coroado, Rei Congo é casuté de Umbanda. Rei do Congo, Rei Congo casuté de Umbanda, é Narumba, Rei Congo casuté de Umbanda, na sua banda eu quero ser seu rei do Congo. Rei Congo casuté de Umbanda, é Narumba, é Narumba. Muito bem, amigos ouvintes, voltando ao programa A Voz da Umbanda, mais uma vez queremos saudar nossos patrocinadores: Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista e Espaço e Vida Saúde Raquel Felipeto, nossos patrocinadores do programa A Voz da Umbanda. Nós temos, Tânia, uma solicitação do Jonathan. Isso mesmo, Pai Saul. Ele mandou uma mensagem pela nossa página do Face, pedindo opinião aqui da mesa do programa sobre os tais Exus quimbandeiros, essa expressão que ele coloca aqui na mensagem. Quimbandeiros ou cabalísticos de hoje em dia. O Exu sempre me foi passado que é evolução, mas no meu ponto de vista está demais ou não? Um axé a todos. Então essa é a pergunta, esse é o questionamento do Jonathan. Quero mandar um grande abraço ao Jonathan, né, Gonçalves, que faz uma observação muito importante, né, e que ele coloca aqui uma realidade, né. Poxa, ele coloca aqui: eu aprendi que os Exus são uma evolução, né, e não está batendo o que a gente vê, né, nas redes sociais, nas mídias, né, a figura de Exu hoje. Então isso, claro, é um assunto extremamente problemático, né? Ele levanta um conflito gigante, mas a verdade é que os Exus devem evoluir, devem chegar já, né, muitas vezes evoluídos, e o que está acontecendo hoje são Exus que estão fazendo o caminho inverso. Os Exus que nós estamos colocando aqui entre aspas, porque realmente Exu não tem esse papel de fazer o caminho inverso. Então, se o Exu, a gente percebe que não está em evolução, algum problema há com o médium, né, e não com a entidade Exu. E nós vemos, né, isso eu digo, eu já presenciei, infelizmente, na próprio Facebook, né, nós vemos muitas fotos, né, de festa de Exus, de verdadeiros batuques, entre aspas, de Exu, né, onde degrine totalmente a imagem de Exu, degrine a imagem da Umbanda, porque as pessoas associam às vezes a Quimbanda com Umbanda, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Umbanda é Umbanda, Quimbanda é Quimbanda, né? E as duas também não se cruzam com o batuque, com a nação. Então, infelizmente, o que a gente vê, né, nessas festas de Exu
é uma grande aberração, né? Em vez de as pessoas, juntamente com a sua entidade, evoluir, acabam fazendo um caminho totalmente reverso, e quem paga a conta somos nós, umbandistas, africanistas, que fazem um trabalho bonito, né? E são manchados por essa imagem que denigre, né, os Exus, que são umas entidades muito importantes dentro da Umbanda. Eu queria apenas fazer um comentário, né? Eu acho que isso, na questão da entidade, né, acho que está muito mais associado ao médium, né, o que ele pensa, né, a visão distorcida que ele tem da entidade acaba talvez naquele momento se manifestando, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes as religiões de matriz africana ou a Umbanda acabam sendo mal vistas, né, por situações desse tipo. São aberrações, né? São legítimas aberrações que acontecem, e as pessoas acabam utilizando o nome de Exu, né? Exu é uma figura, quem mais pode, né, fazer uso de uma espada, né, para fazer o bem, né? Então tem que ser uma entidade extremamente evoluída, né? Porque o ser humano, né, de posse, né, vamos dizer assim, de um punhal ou de uma espada, né, talvez ele não conseguisse fazer o bem com tanta imparcialidade, né? Então, quando nós temos uma entidade que na sua representação, e existe ali o punhal, a espada, e com uma arma ele consegue simplesmente fazer a justiça, né? Separar o que é certo e o que é errado, né? Nós temos que respeitar essa entidade, e não é isso que nós vemos, né? Eu acho que aí o muito é da figura do médium, né? Que acaba acabando, né, com a figura do Exu. Exatamente. Claro, existem muitas festas de Exu que são belíssimas, né? Mas tem aquelas que infelizmente, né, acabam trazendo um problema para a Umbanda, trazendo um problema para o nome Exu, né? E o pior é o seguinte, né, a gente sabe que Exu vem para servir a Umbanda, para nos ajudar, né, para ajudar a nossa evolução. E a gente vê, através dessas festas, né, que ocorre ao contrário, ou seja, aquelas pessoas que começam a frequentar a festa, daqui a pouco estão com problema de álcool, né? Ou seja, as festas que a gente vê é uma bebedeira só. Menores, né, ingerindo bebidas alcoólicas, menores já incorporando e bebendo, fumando, né? Poxa, será que esta é a imagem que a Umbanda, o Exu, quer ser vista? Então isso acaba atrapalhando, e Exu não tem esse papel de desvirtuar, de entortar o caminho do seguidor da Umbanda, não. Ele vem para agregar, para te ajudar, para acompanhar na tua caminhada. Então, quando a gente vê isso aí, realmente algum problema há errado com o sacerdote, com o diretor da casa, com o médium. Alguma coisa está errada. Não é a entidade, não é a Umbanda que proporciona isto. Por isso, Pai Anael, que é importante reforçar que as pessoas busquem um pouco de conhecimento através de leituras, de cursos oferecidos, né? Que falem com seus pais de santo, que procurem entender um pouquinho os processos, porque a internet hoje em dia nos traz muitas coisas boas, mas muitas coisas distorcidas, e é preciso que a gente conheça a fonte, né? Não basta pesquisar na internet algo sobre festa de Exu e tem vídeos que são assim lastimáveis. Então tenham cuidado, tenham um pouquinho de critério e estudem, se informem sobre o Exu, sobre essas festas, antes de ter uma ideia, né? Antes de formular um conceito sobre. E até mesmo para adentrar uma casa, né? Poxa, eu vou adentrar uma casa, eu tenho um conhecimento sobre Exu, eu li, eu pesquisei, né? E dá a infelicidade de ele entrar numa casa que desvirtua, né, realmente a figura de Exu, ele vai ser oponente, né? Ele diz, não, eu realmente vi, Exu não é isto,
Porque que acontece? As pessoas não têm conhecimento, entram, né, de cabeça na primeira casa e acreditam que Exu realmente faz aquilo, né? Que Exu tem que beber, que Exu tem que fumar, que Exu tem que, né, fazer o mal, praticar o mal, né? E não é isto que Exu está, que é o papel do Exu na Umbanda. E vamos tentar uma opinião mais leiga, porque aqui na mesa eu sou o que menos entende, mas pelo pouco que eu entendi, já tive a oportunidade de ver e os admiro, o trabalho deles já é tão complicado, e ainda passar essa imagem, eles têm que... O pouco que eu sei do Exu, dos Exus já me fez admirá-los. Pô, e as pessoas passam isso, que na verdade eles querem tanto bem, sem pensar realmente a quem. Exatamente. E até depois desse mês de agosto, que mês de agosto é mês de Exu, né, onde ocorre muitas festas, né, a gente vai ainda ver muita coisa que vai acontecer nesse mês, infelizmente. Mas também vamos ver boas festas, né, isso nos alegra. E essa imagem distorcida vale também para as giras, né? Né? Tem a figura do Exu, mas tem a figura das giras também. Uma parceria, né? Quanto falam mal de um, falam da outra. Exatamente. E os dois... Né? Em algumas dessas festas aí fica muito a questão da... Não é nem da sensualidade, mas é da sexualidade, né? Que é totalmente distorcida, né? Esse tipo de situação. Então há que se tomar também esse cuidado. Então, queremos agradecer a questionamento, a pergunta do Jonathan Gonçalves, um grande abraço a ele, e também mandar um abraço ao Rafael Boff, né, que manda um fraterno abraço, um fraterno saravá a todos nós aqui da mesa e também aos ouvintes. Um abraço a ele, um abraço também ao Pai Guaraci de Xangô, ao Gregory, né, pessoas que estiveram aqui tocando, abrilhantando o programa A Voz da Umbanda. Antes de finalizar, tem mais uma pergunta do David Wesley. Ele pergunta, e tem relação com o que a gente acabou de falar, só para não deixar sem resposta. Ele diz assim: eu vejo em terreiros muitas pessoas se ocupando como entidade de seu sexo diferente. Por exemplo, o homem recebeu gira e mulher recebeu Exu. Teria algo diferente? Essa é a pergunta dele. Realmente, né, existem a possibilidade, tanto na Umbanda quanto no Batuque, de você receber uma entidade, entre aspas, com o sexo oposto, né? Eu posso ser um homem e ter um orixá feminino, uma Iemanjá, por exemplo. O orixá meu é Iemanjá, meu orixá é Oxum, né? Como também na própria Umbanda. Olha, eu sou meu sexo masculino, eu recebo uma cabocla, recebo uma preta velha, né? Sem problema nenhum. O problema maior é quando você degrine esta entidade. Ou seja, você, para receber uma preta velha, você não precisa realmente se vestir de preta velha. Não há necessidade, porque o essencial ali é você incorporar a entidade. Pô, se eu vou num batuque, eu não tenho a necessidade de me vestir como Oxum, né, para me ocupar com Oxum. E infelizmente o que a gente vê muito nessas festas, né, é muitos homens, né, vestidos como mulheres para receber a gira, né? Isso não vai deixar de a entidade ser mais forte ou mais fraca. O trabalho será o mesmo. Nós, o corpo, não interfere. O importante é o veículo, que somos nós. O importante é nós estarmos bem. O nosso veículo, o nosso corpo, a nossa matéria está bem, com pensamentos bons, né, limpos. O que a entidade, aonde a entidade vai chegar, não interessa. Em qual veículo ela vai estar, em qual corpo ela vai estar incorporando. O importante é o corpo estar bem. Agora, a figura nossa, né, não precisa caracterizar propriamente a própria entidade. Então, mais uma vez agradecer ao David, né, que faz outra colaboração importante aqui no programa. E felizmente é isto, é o que a gente vê, né, mas não há essa necessidade, né, de eu receber uma entidade feminina, de eu me transvestir, né, uma mulher me transvestir uma preta velha, enfim, ou da mesmo lado contrário. Isso não interfere
o trabalho nem na Umbanda e nem no Batuque. Temos mais uma solicitação, eu acho que está com o Valdez, né? A Raquel Felipeto manda um abraço para cada um da mesa e pede um ponto da avó Catarina. Vou colocar o ponto para Raquel Felipeto. Muito bem. Enquanto o Valdez organiza ali, nós vamos falar, né, do tema que é importante a gente falar sobre isso, né? A ótica umbandista sobre o Templo de Salomão e a política evangélica. É um tema que é rico e vale a pena nós debater aqui. E também tem o Luiz Severo. Um abraço ao Luiz Severo. Esse aqui é o marido da Raquel. Grande abraço à Raquel. Ele vai adicionar também aqui os contatos. Então, um grande abraço ao Luiz e também à Raquel. Vamos colocar então a solicitação, né? E também tem depois a solicitação do Jonathan, que solicita uma reza de Ansan. Deus não vai te deixar fora da salvação porque você está usando uma roupa X ou Y. Tem limite e respeito. Ser rígido é uma coisa, ser puro é outra. Ninguém vai numa igreja com uma salinha que é quase um top. Mas assim, ele não vai te separar, ele te quer para perto, ele quer te tratar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. E no terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. No terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. Vamos todos curimar. No terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. E no terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. No terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. No terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. No terreiro de Umbanda tem curimba, vamos todos curimar. Sacode a saia, avó Catarina, Xangô te chama pra trabalhar. Oferecer manichel, oferecer manichel, oferecer uma uadoia, olodonire, oferecer cara de ogum, oferecer cara de ogum, olodonire, oferecer cara de ogum, oferecer
Oberecer Carebi Ogum, Oloyanire Watauá. 21 horas e 3 minutos. Oberecer Carebi Ogum, Olodonire Watauá. Oberecer Carebi Ogum, Oloyanire Watauá. Olosanire, oberecer Carebi Ogum, Oloyanire, oberecer Carebi Ogum. Oberecer Carebi Ogum, Oloyanire Watauá. Oberecer Carebi Ogum, Oloyanire Watauá. Ele vai amar o erute. Ele vai amar o erute. Ele é uma maia, 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 jaru, jaru. Onire você quebra, jaru, jaru. Maia, 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 jaru, jaru. Onire você quebra, jaru, jaru. Ele é uma maia, 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 jaru, jaru. Onire você quebra, jaru, jaru. Maia, 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 jaru, jaru. Onire você quebra, jaru. Ok, amigos ouvintes, voltando ao programa, tivemos alguns problemas técnicos ali. O amigo ouvinte caiu uma caixa ali, cara, derrubou os fios aí, deu um problema técnico, mas já foi resolvido, graças ao nosso amigo Jaime, né? Um grande abraço a ele. Os nossos atendimento ao ouvinte é o 3221 7653 ou 3221 2658. Você pode telefonar aqui, prefixo 54, Caxias do Sul, e mandar a sua pergunta, seu questionamento, sua solicitação de ponto ou reza. Também temos a página no Facebook, facebook.com/A Voz da Umbanda, e o nosso e-mail, vozdaumbanda@hotmail.com. Nossos patrocinadores são Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista e Espaço e Vida Saudável Raquel Felipeto. E o nosso tema de hoje, amigos ouvintes, é a ótica umbandista sobre o Templo de Salomão e a política evangélica. O que a gente quer debater hoje aqui é referente à força, à bancada evangélica que ela tem hoje em todo o solo brasileiro, na questão da política, que é extremamente forte. Tem uma grande participação nas prefeituras, nas câmaras, nos senados, e eles têm uma força muito grande, muito grande. Por mais que esses candidatos tenham partidos diferentes ou tenham segmentos da igreja diferentes, da igreja evangélica, outras denominações de nomes, eles são muito bem unidos, em busca da sua causa. O que faz nós umbandistas e africanistas estar totalmente fragilizados com isto, que nós não temos nenhuma representatividade, a nossa representatividade, na verdade, é muito pequena, muito, muito pequena. Tivemos aqui grandes candidatos já em Caxias do Sul, que a gente não conseguiu eleger. Isso é um problema, que ainda falta a conscientização das pessoas, em sinalizar que a gente precisa de representantes na política a nosso favor. E agora temos um candidato, que está aí, se candidatou à presidência, que está nesse segmento, o segmento evangélico das igrejas. E este impacto, para nós é muito grande, porque daqui a pouco começa a se criar leis, que vai nos deixando, cada vez mais de fora. Os nossos direitos vão sendo cada vez mais bloqueados, a favor dessas novas políticas que poderão ser proporcionadas, nessa grande bancada que tem. Só para ter uma ideia,
existe a chamada bancada evangélica do Congresso Nacional. Ela é composta hoje por 73 deputados federais. Aumentou para 76. 76, bom, então... Só perde para o PT, que é 89, e o PMDB, que é 82. Se fosse um partido, seria o terceiro partido da Câmara. Então, para ver a representatividade que esse segmento religioso hoje tem na política nacional. Para se ter uma ideia, em 2010, foram 193 candidatos, né, ditos evangélicos. Então, desses 193, né, o Valdez confirmou agora, são 76. Em 2014, existem 270 candidatos ditos evangélicos. É um aumento de 40%, né, em relação ao que tínhamos antes. E só para... Né, e o que faz crescer, né? Cada ano de eleição cresce. Para se ter uma ideia, né, se fala que o Brasil, né, por maioria, é um país católico. Esse ano de 2014 são candidatos a deputado federal 16 padres católicos, né? Então nós temos aí 270 evangélicos, 16 padres católicos. E quantos umbandistas mesmo? Quantos candomblecistas? Né? Talvez existam, né? Mas eles não se candidatam como umbandista. Eu não sou o candidato da Umbanda. Ele até pode ser um umbandista, ele até pode ser um candomblecista, né? Mas ele não se apresenta para o público dessa forma. Marcos, eu fiz uma pesquisa hoje à tarde, até como curiosidade, dos candidatos a deputado estadual, né? Como que eles estão se identificando? Eu olhei todos os candidatos no estado. Um candidato se identifica como pai de santo, né? Eu falo dessa identificação na campanha eleitoral e como que o nome vai para a urna, né? Um candidato como Bará Exu, e aí o nome do candidato, né? Então traz essa questão da identificação religiosa. Dois como irmão e irmã, e são não de religião, né, de matriz africana, mas são ligados ao PSC, né, que é o Partido Social Cristão. 2 pastores se identificam e apenas um padre como identificação na candidatura, né? Então, da Umbanda acho que teoricamente o outro candidato se identifica mais com nação. Então, para quem está indeciso e talvez pudesse, né, decidir pelo candidato por essa questão religiosa, fica meio difícil. Desculpe, em Curitiba, atualmente na Câmara Municipal, existe 11 vereadores que se intitulam evangélicos. O que eles defendem? Eles defendem a PEC das igrejas, é um projeto que permite que instituições religiosas possam contestar leis no Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, eles querem contestar leis e aprovar as novas. Internação compulsória, ou seja, apesar de não ser um projeto da bancada, os parlamentares evangélicos defendem a nova lei antidrogas, que inclui a internação compulsória de dependentes químicos sem autorização do próprio dependente ou de um juiz. O que eles atacam? Eles atacam a lei anti-homofobia, que é a PL 122, que incluía homofobia, preconceito com homossexuais, bissexuais e transexuais, entre outros crimes de ódio, como o racismo e a xenofobia. Além disso, eles atacam também a reforma do Código Penal. Diversos itens do novo Código Penal proposto por uma comissão de juristas são vistos como preocupação pela bancada. O mais polêmico deles é a descriminalização do aborto. A eutanásia e a legalização das casas de prostituição também são criticadas pelos deputados. Neste tema, a bancada faz dobradinha com os parlamentares católicos. Só gostaria, aproveitando o comentário do Valdez, o que se percebe hoje, né, é um certo fundamentalismo, né? Quando normalmente nós ouvimos, né, ou lemos no jornal, assim na televisão, é muito comum se falar lá no fundamentalismo islâmico, né, os muçulmanos, né, ou algo associado ao judaísmo, né?
mas hoje se percebe no Brasil um certo fundamentalismo cristão, né? E fundamentalismo no sentido de que um determinado religioso, um determinado grupo religioso elege um conjunto de verdades. Essas verdades passam a ser absolutas e a partir daí qualquer pessoa é imposta a seguir aquela verdade, independente da sua linha de pensamento, né? Então isso hoje é o que nós temos percebido no Brasil. E esse, vamos chamar assim, esse tal de fundamentalismo cristão, né, que é muito representado pela bancada evangélica, atinge normalmente as ditas minorias, né? Então aí entram aí os grupos LGBT, né, e os grupos associados principalmente às religiões aí de matriz africana e a Umbanda, né? Nós seremos eternamente perseguidos, né, em função desse fundamentalismo. Por algum motivo eles acreditam que, né, nós representamos não aquilo que seja o correto, porque eles estão extremamente enganados. E isto faz, né, com que pensamos melhor, né, amigos ouvintes. Nós precisamos de representantes na política, né? A pessoa em casa diz, mas o que tem a ver Umbanda com, né, batuque, a minha Umbanda com um político? Né? Tem tudo a ver, né? Tange tudo a referente às leis, né? Daqui a pouco entra uma lei que é proibido o uso de atabaques até à noite, por exemplo. Então, ou seja, temos que ter alguém que esteja lá para nos defender, nos acolher. Só dele estar falando que ele é evangélico já tem tudo a ver com... Só dele falar que ele é um bandista, isso já é um direito que ele conquistou. Exato. Alguém o permitiu dizer isso. Como os evangélicos também, como os católicos. Então tem tudo a ver. E nós... Quer ver um exemplo prático aqui para o amigo ouvinte entender a importância disto? Nós recebemos na associação uma solicitação, né, de um apoio de uma casa aqui, que em frente à sua casa, né, na sua rua, a prefeitura pintou o cordão de amarelo. E eu disse, poxa, eu já tenho uma rua aqui bem estreita e o pessoal da seção vem, estaciona o carro na frente, agora não pode estacionar à frente, né? E como fica aquelas pessoas de idade? Como fica os cadeirantes que vêm na minha seção, que tem que estacionar o carro na outra rua, que fica totalmente distante, né? Chove, fica ruim, né? Eu fui na prefeitura, não consegui nenhum auxílio, né? Então tivemos que entrar em contato com um amigo vereador para poder nos ajudar. Agora, se tivéssemos um representante da Umbanda lá dentro, um vereador, né, seria fácil. Chegar, aconteceu isto, né, certamente eles nos apoiariam. E é isso que a gente precisa. E não só municipal, como estadual e federal, né? E o pior também que a gente vê, que a gente ouve falar, eu já acompanhei algumas campanhas, é o umbandista, o africanista não vota nos próprios sacerdotes. Mas é falta de votos, a Umbanda não comporta todos os votos, né, que tem para não, comporta e sobra, né? Tem voto aí para colocar deputado federal, estadual, até senador, sem problema, né? São Paulo, Rio Grande do Sul tem. O problema somos nós que estamos mostrando que não queremos, né, pessoas que nos representem frente à Umbanda, frente ao batuque, frente ao candomblé, que nos defenda lá dentro. A gente não quer, né? Tivemos grandes candidatos a deputado estadual, a vereador, né, e não se elege, né? O pior, votam, né, em outros candidatos e não votam na sua própria bandeira. Talvez um bandista ele não percebeu a importância, né, que é ter alguém que o represente, né, alguém que o defenda. O problema, Marcos, que eu vejo é o ego. Eu não vou colocar o pai ciclano porque daí ele vai ganhar dinheiro, ele vai estar no status. Eu não quero isso. Esse é o problema. Enquanto eu tiver essa visão, né, que o Marcos vai se candidatar, ele vai se dar bem na vida, ele vai ter nome, vai ter prestígio como sacerdote, eu não tenho, né? Enquanto continuar com essa nossa visão, nós nunca vamos para frente. Agora pensar, não, o Marcos está lá para nos representar, para nos ajudar, para ajudar a Umbanda, né, para nós evoluir,
aí as coisas vão começar a andar melhor. Essa é a visão do umbigo, né? Você enxergar apenas o seu umbigo, né? Infelizmente é assim. E o interessante deixarmos aqui bem claro é que em nenhum momento nós estamos querendo falar mal ou bem de religião, qualquer que seja. Nós estamos apenas falando que nós precisamos da união entre nós mesmos. E alertar, né? Este é um ano de eleição, né? Nós temos que, antes de fazer isso aí, né, ter a consciência de, poxa, quem vai colocar lá? Quem que, quando a situação apertar para a nossa Umbanda, com quem que eu posso recorrer? Quem que eu posso pedir um auxílio? E o que nós estamos falando não é nada do que os próprios ouvintes, eu coloquei no site, podem acompanhar no portal liderança.org. Trata-se de o perfil da bancada evangélica no Congresso. Alguns dados. Da bancada evangélica, todos os deputados que compõem respondem a processos judiciais. 95% da referida bancada estão entre os mais faltosos. 87% da referida bancada estão entre os mais inexpressivos. Além disso, na última década não houve um só projeto de expressão ou capaz de mudar a realidade do país encabeçada por um parlamentar evangélico. Esse é apenas um dos dados que eu coloquei na nossa página do Facebook, para quem quiser acompanhar. O que é pior, né, Valdez? São acusados desses integrantes, né, que é na bancada evangélica no Congresso Nacional, são muitas denúncias, né, de corrupção. Então, desses 76, 23 responderam a processo no Tribunal Federal de corrupção, peculato, né, que é desvio praticado por servidores públicos, crime eleitoral, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e estelionato. Ou seja, essas pessoas estão lá, né, além de mal representar, né, a figura do político, né, sem inserir nenhuma religião, eles estão também denegrindo a imagem da política brasileira. E pior que essas pessoas, desse grupo, né, de religiosos, entram cada vez mais, né, esses políticos dentro dos congressos. Né? Olha, chegamos ao que nós temia. Né? Logo teremos um candidato à presidência da República com esse segmento religioso, segmento evangélico. E hoje temos aí um. Aí daqui a pouco ele vem. Daqui a pouco vem outro. E daqui a pouco se cria dois. Né? Um presidente, outro vice. Né? E vai se coligando, vai criando força. Daqui a pouco ele encaixa. Né? E aonde fica a nossa participação, nossa dos umbandistas, né? Eu só quero voltar um pouquinho àquela questão do ego, Pai Anael. Que não é só isso também, né? Nós temos também uma questão, uma convicção arraigada e errônea de que não se pode discutir religião, política e religião, né? Que não são coisas compatíveis e que num terreiro não é espaço para que se tenha alguma reflexão política. E é espaço sim também para isso. A gente precisa falar e a gente precisamos de candidatos que sejam religiosos, porque não basta que sejam simpatizantes. Se forem simpatizantes, a gente vai entregar para terceiros, né, a defesa das nossas causas. É preciso sim que sejam religiosos e que tenham sido empoderados, entre aspas, né, para trazer uma expressão no inglês que está sendo muito usada agora, mas é preciso sim que sejamos representados por religiosos. Perfeitamente, óbvio, né? Então nós temos que mudar esse nosso conceito, né, de quando um sacerdote, um babalorixá, yalorixá, uma cacique de umbanda, homem ou mulher, de nós poder se fortalecer e, né, colocar força nesse candidato para estar lá para nos representar. Poxa, mas o que o programa Voz da Umbanda, né, quer falar de política? É isso que estamos falando, que a gente precisa dos nossos direitos, a gente precisa de proteção dentro da política brasileira. Nós vamos falar agora sobre o Templo de Salomão, né? Poxa, como que construíram aquele templo? Né? Como é que conseguiram toda aquela façanha,
Como é que conseguiram aquele terreno, aquelas desapropriações? Tudo com o apoio da bancada evangélica, porque eles têm representatividade nas câmaras municipais, estaduais, nacionais. Vai o Marcos aqui, que vai ter bastante dinheiro, vai querer construir aqui, ver se a gente consegue. Não consegue. Como é que o templo conseguiu aquele alvará, entre aspas, para reforma, e já estava ali atuando, construiu, se apropriou? É tudo com as pessoas políticos que burlam, e já está aqui em todas as mídias, nos jornais, principais jornais do Brasil e revistas, da grande corrupção que esses políticos evangélicos praticam embaixo da mesa. É simples fazer um questionamento, Penel? Como que um prédio que possui 100 mil metros quadrados de área construída, possui uma fachada com 56 metros de altura, custou 685 milhões de reais, pode ser construído com alvará de reforma, Eu queria fazer uma reforma dessas na minha casa, e eu não consegui ainda. Não consegui. Exatamente, você não conseguiu aprovar ainda, porque o resto não é problema nenhum, foi só aprovar o alvará que é o problema. Esse alvará foi concedido em 2008. Mas por que esse pessoal está discutindo essa questão do alvará? É um detalhe de mínimo de 5%, porque se não fosse uma reforma, e esse alvará fosse de construção, a entidade que o construiu teria que dar, ou investir no entorno do prédio 5% do seu custo, o que representariam a bagatela de 35 milhões. Ou seja, ele deixou de investir esses 35 milhões ao redor do que ele construiu. Exatamente. E tem um detalhe interessante, o funcionário público, que concedeu esse alvará, ele foi afastado da Prefeitura de São Paulo porque ele foi acusado de corrupção e enriquecimento ilícito. Que é o ex-diretor Hussein Aref Saab. É engraçado isso, Eu economizo 35 milhões e por um acaso alguém que assinou esse alvará, ele enriquece, do dia para a noite. Então são esses pequenos aspectos, essas coisas da vida que nós temos que tomar alguns cuidados. Nós não estamos inventando nada, só estamos pegando informações do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Estamos relatando os fatos. Simplesmente estamos apenas transmitindo os fatos. Relatando fatos. Muito bem. Pois eu quero colocar aqui o Guaraci Costa nos manda aqui colocar, nos pede, nos envia um vídeo através do Facebook. Um grande abraço ao Guaraci. Logo mais vamos colocar então este áudio aqui da Oxum, nuvem de poeira de água. Mas olha, é um assunto muito interessante, para ser debatido, nós como umbandistas e ver o grande potencial que eles fazem criar, os evangelhos dessa igreja, em criar este grande templo, se não me engano o maior do Brasil ou o maior da América Latina. 4 vezes a Basílica de Aparecida. Exato. Então, é algo faraônico, literalmente é algo faraônico. E o que nos intriga, é que não é numa construção numa chácara desmatada, é uma construção no meio de São Paulo, no Brás, lá na Avenida Celso Garcia, Brás, São Paulo. Desapropriar toda uma grande área, cerca de 120, para vocês terem uma ideia, o Marcos já colocou, mas vamos aqui colocar de novo. Então, a casa que Salomão edificou ao Senhor media, realmente o templo de Salomão que foi feito pelo Salomão, media 31 metros de comprimento por 10,48 metros de largura e 15 de altura. Este templo aqui no Brasil tem 126 metros de comprimento e 104 metros de largura.
tem dimensões que superam as medidas de um campo de futebol oficial. Ou seja, são cerca de 100 mil metros quadrados de área construída, interno e externo. Ou seja, além do templo, né, existe o espaço do templo, mas ele é edificado como um prédio. Existe estacionamento, estacionamento de 25 mil metros quadrados para 1,2 mil carros. E uma grana, né? E a gente pergunta... Bagatela de 685 milhões. É quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão, mais da metade, né? Quase 1 bilhão. Pergunto, aonde vem esse dinheiro? Como surgiu, como plantaram esse dinheiro nessas sementes aí? Surgiu esses 600 milhões, né, quase 1 bilhão de reais para a construção do templo. Mas considerando que eles estão cobrando R$45 por pessoa, né, que está indo lá visitar o templo, né? Isso só de São Paulo, porque as de fora ainda não tem preço. Os visitantes de outros estados ainda não foi definido o valor que eles terão que pagar. Então, com certeza, né, num espaço médio de tempo, aí esse dinheiro já vai ser revertido. O pai Rubilar parabeniza a todos da mesa e oferece uma reza do pai Oxalá à sua filha carnal, Caroline, e diz que ela foi pedida em casamento pelo Gabriel. Que o grande pai Oxalá os abençoe e nós a parabenizamos, assim como o Gabriel também. Muito bem, um grande abraço ao pai Rubilar. Modesto, poderia colocar aqui para nós, né, alguma coisa sobre esse templo? O que realmente é esse templo, né? Por que Salomão? Na verdade é uma história muito extensa, eu vou tentar reduzir um pouco. Com a libertação do povo de Israel, Deus ordenou a Moisés que construísse a Arca da Aliança. Nessa arca deveria haver uma caixa de madeira de acácia em que estariam guardados a vara de Arão, as 2 tábuas de pedra da lei com a inscrição das leis com a inscrição dos 10 mandamentos e um pote contendo um pouco do maná, alimento vindo do céu que serviu para suprir a fome dos hebreus no deserto. A arca representava não apenas a aliança de Deus com o povo, mas a própria presença de Deus. Dessa forma, a organização da obra foi imensa e profissionais de diversas partes do mundo conhecidos na época colaboraram com a edificação. Milhares de pessoas participaram. Para o corte de madeira foram designados 30 mil homens. Para o corte das pedras, 80 mil. Além disso, para os serviços gerais foram mais cerca de 70 mil operários. Quanto à matéria-prima, madeiras e rochas eram locais, mas materiais como ouro, prata e outros vieram de lugares diversos. Tanto empenho e apuro na construção se deu para engrandecer o nome do Altíssimo e para que todos os povos da época conhecessem o Deus de Israel. O templo representava a situação espiritual do povo em relação a Deus. Isto é, enquanto as pessoas andassem nos caminhos do Altíssimo e não conseguissem outros deuses, considerando-o como único, ele estaria pronto para ouvi-las em suas petições e protegê-las. Mas, caso se corrompesse, ele se afastaria e removeria o templo à sua presença. Com o tempo, foi exatamente isso que aconteceu. O povo passou a se corromper, a ser infiel e a seguir e a servir outros deuses. Devido a toda essa corrupção e idolatria, Deus não pôde mais estar com seu povo. Assim, os babilônicos, inimigos dos judeus, sob o comando do rei Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., saquearam Jerusalém e destruíram o templo. Muitos anos mais tarde, após o retorno do cativeiro da Babilônia, o povo voltou-se novamente para o Altíssimo, arrependendo-se dos seus pecados. Diante disso, o Senhor encorajou novamente a erguer o templo, que ocorreu no mesmo local onde antes havia sido construído o primeiro. No entanto, os romanos, liderados por Tito no ano 70 d.C., destruíram novamente o templo, e o que restou dele é uma pequena parte onde existem muros que o cercavam. E o que é interessante, né, Valdes, que o maior líder, né, do evangélico da Igreja Universal
foi até lá e disse, poxa, eu gostaria de trazer, como eu não posso levar o meu povo até aqui, né, eu vou levar isso daqui para lá. E aí que surgiu a ideia, né, da construção do Templo de Salomão. Claro que bem, uma história dele bem enfeitada, né, mas a gente sabe que, e vê nas redes sociais que a ideia seria outra, né? Por favor. Só falando do nosso, né, Templo de Salomão, né, nós não podemos esquecer que a presidente da República se fez presente nesse evento, né? E grandes. Presidente da República, governador do estado de São Paulo, alguns ministros, deputados. Então, isso mostra, né, aquilo que nós estávamos discutindo anteriormente, a questão do poder, né, do poder eleitoral, né, o que esse grupo de pessoas, né, representa enquanto voto. Né? Então, isso nós temos que ficar atentos. É a força política, né? O líder diz, olha, nós te colocamos lá na bancada, né, na política a gente quer que você nos dê retorno, a gente te coloca lá, mas tu tem que dar retorno a nós, né? Nos ajudar e trazer esse pessoal aqui na inauguração para melhorar, para crescer, né, esse nosso espetáculo aqui que foi lá na inauguração. Para vocês terem uma ideia, são cerca de 100 mil metros quadrados, como nós falamos, né? Num terreno de 35 mil metros e com uma altura de 55 metros, ou seja, um terreno de 35 mil metros, né, que foi desapropriado no meio de São Paulo, na cidade de São Paulo, para construção disso. Ou seja, né, veja o tamanho da força que essas pessoas têm, né, quando colocam alguns objetivos como meta, né? Abriga confortavelmente 10 mil pessoas sentadas. O complexo ainda conta com escolas bíblicas com capacidade para comportar aproximadamente 1.300 crianças. Tem estúdios de TV e rádio, auditório, além de hospedagem para pastores. Os visitantes poderão desfrutar do conforto, segurança e todas as facilidades projetadas, tais como estacionamento coberto, né? Ar-condicionado, sistema de geração de energia própria, caso haja interrupção, elevadores inteligentes, sistema de segurança com um circuito de TV fechado, ventilação e iluminação naturais disponíveis nas hospedagens, escritórios, escolas bíblicas, área verde harmonizada com arquitetura, com meio projeto paisagista, entre outros. Ou seja, todo, né, esse grande valor investido, né, vem do povo. Ok, tudo bem, né? Mas quando nos toca, né, em imposto que também aí atinge todo a nacionalidade brasileira, que o governo deixou de arrecadar 35 milhões para injetar dinheiro em escola, para injetar dinheiro em hospitais, né, na infraestrutura do Brasil, né? Como isso se passa despercebido nas mesas, né, da prefeitura, enfim, dos protocolos, né? Como que se libera um alvará de reforma para uma mega construção, na qual essa construção foi considerada uma mega construção, saiu até no canal fechado, né, NetGeo, né, como uma mega construção, um templo, uma mega construção, saiu até na TV a cabo. Então veja a importância disto, né, e o cara diz, olha, te forneceu aí um alvará de licença para reforma, esse gigantesco monumento. Só um último comentário, Penel. Eu não tive a oportunidade, logicamente, de ver o templo ao vivo ainda, né? Só algumas imagens na internet. Mas, embora o templo pertença à Igreja Universal, na fachada do templo, né, não existe nada, né? Não existe nenhuma algo que relacione o Templo de Salomão à Igreja, né? Muito pelo contrário, ele acaba usando símbolos, né, da estrela de Davi, né, da Arca da Aliança, do menorá, que é o candelabro judaico, né, como que são símbolos conhecidos, né, por muitas pessoas e que não possuem uma religião, né, efetiva, né, e ele conseguiu fazer isso,
né? Então existe por trás aí algo que nós ainda não conhecemos, mas que existe. Isso aí é um assunto pro Pai Saúde Ogum, né? Tratar aí, que ele é especialista nisso. Eu vou colocar no site à disposição dos nossos ouvintes, para quem quiser conhecer mais sobre esse templo, uma matéria especial da Veja São Paulo, que saiu na Veja, mas apenas só para as edições publicadas em São Paulo, distribuídas em São Paulo. Muito bem. Agora aqui, só para encerrar, alguma coisa que nos chama a atenção aqui. É o acesso dos seguidores ao templo. Então, a vestimenta, existe toda uma política para se adentrar ao templo. Todas as pessoas são bem-vindas, o vestuário tem que ser decente, é esperado a todos os visitantes. As mulheres não podem estar usando mini-saia, outros tipos de roupas e sensuais, uniformes, clubes esportivos ou camisetas com mensagens políticas partidárias. Bermudas, chinelos, camisetas sem mangas, boné. Ou seja, no início, praticavam a pobreza, acolhiam qualquer pessoa. Hoje já estão selecionando as pessoas para adentrar o seu templo. Então, ou seja, eu, para falar com Deus, eu tenho que estar de sapato e gravata. Eu não posso estar de chinelo de dedo, eu não posso estar de bermuda para ir lá e rezar a Deus. Eles não querem manchar a imagem do grande templo, para qualquer pessoa. É isso que eles passam. Olha o que é interessante, a revista, todos os visitantes serão revistados. Ou seja, as pessoas não é permitida a entrada de qualquer aparelho eletrônico, mesmo deles desligado. Áudio, vídeo, telefônico ou de captação de dados, incluindo smartphones, celulares, tablets, iPods, câmeras fotográficas ou vídeos similares. E tem um local para armazenar isso. Ou seja, o que isso nos revela pelo que está aqui? Muitas pessoas vão ao templo e colocam os vídeos na internet, com eles solicitando dinheiro, dízimo, falando que Deus tocou em ti, que é para te dar dinheiro, para te dar o teu dízimo, e eles, como vão ter que pensar no ROI, que é o investimento o retorno sobre o investimento, certamente eles vão ter que tratar muitas pessoas, para conseguir esse retorno desse investimento. Então não querem nenhum tipo de câmera para filmar essas solicitações deles. Comidas e bebidas, atraso nos cultos, que não é permitido. E olha só que estratégia, as crianças menores de 12 anos serão direcionadas da recepção para a escola bíblica infanto-juvenil, que as orações serão feitas lá também. Ou seja, então você leva você vai com sua família e as crianças ficam lá e eles ficam fazendo as orações lá. Essa não identificação que tu trouxeste, Marcos, na fachada do templo, na verdade é uma estratégia de marketing também, porque a Igreja Universal perdeu algumas centenas de milhares de fiéis para outras igrejas evangélicas ao longo desses últimos anos, e existe toda uma conversa, uma fala já sobre esse templo ter sido uma estratégia de busca de novos fiéis, então talvez essa não identificação tenha um pouco de ligação com isso. Ok, vou pedir então para o Valdez para nós dar a previsão do tempo, e depois nós temos a oração e depois o ponto aqui que o Guaraci nos brinda. Para essa semana, amanhã, dia 18, a mínima é de 13 graus e a máxima de 23. Sol com algumas nuvens, não chove. Na terça-feira, dia 19, sol com algumas nuvens, não chove, máxima de 25 e mínima de 14. Na quarta-feira, no dia 20 de agosto, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 23. Na quinta-feira, dia 21 de agosto, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 13, máxima de 23. Na sexta-feira, 22 de agosto, sol com algumas nuvens, não chove, a mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. No sábado, mínima de 13, máxima de 25, sol com algumas nuvens, não chove. E no domingo, sol
e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 15, máxima de 24. Muito bem, tá aí a previsão. Um oferecimento de Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista e Espaço e Vida Espaço e Vida Saudável, Raquel Felipeto. Vamos à solicitação do Pai Guaraci e voltamos com a nossa despedida do programa Hoje à Noite. Ora aí eu, minha mãe Oxum, ora aí eu, minha mãe Oxum. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Beleza pura, linda e cristalina, essa deusa menina com perfume da flor. Encanto doce da natureza, inspira riqueza, vaidade e amor. Oh, oh, oh. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Ora iê, oh. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Quando se banha na beira do rio, o sol irradia energia e calor. Dona do ouro, deusa poderosa, pedra preciosa cheia de Dorinho, babalorixá, dorinho. Dorinho, babalorixá, dorinho. Onimoko, nimboku, babalarito, onimoko, babalarim. Onimoko, boku, babalarito, onimoko, babalarim. Onimoko, nimoko, babalarito, onimoko, babalarim. Onimoko, babao, babalarito, onimoko, babalarim. Onimoko, rixao, babalarito, onimoko, babalarim. E a bola não é jumpé, e a bola... Bem, amigos ouvintes, voltando ao último bloco final, quero mandar um grande abraço ao Marcelo Iorra, nosso irmão. Grande abraço a ele, que nos lembra aqui que o ingresso é R$45 para se entrar lá, né, segundo o site UOL. E também, segundo o site, os ingressos para o mês de agosto já se esgotou. Ou seja, então eles realmente é um troço que chama a atenção. Né? Muito bem, então vamos às considerações finais. Valdez Jodé. Normalmente eu busco sempre uma frase para resumir o que nós falamos no programa do dia, mas hoje vão ter que ser duas. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. A outra é: as convicções políticas são como a virgindade, uma vez perdidas, não voltam a readquirir-se. Desejar uma excelente semana e esperar com que o povo em geral, e principalmente nós umbandistas, tomemos consciência da importância da política. Muito obrigado, Valdez. Tânia Jobá. Uma boa noite a todos. Espero que o programa de hoje tenha contribuído um pouquinho nesse sentido de reflexão da importância da política, da importância da gente ter uma conversa nos grupos, né? Do pequeno para também dialogar com o global, com o grande e termos representantes da religião falando por nós. O meu saravá a todos. Ok, muito obrigado, Tânia. Marcos de Oxalá. Pai Noel, se alguns precisam construir o Templo de Salomão,
Nós, umbandistas, temos o maior templo do mundo, que é o Templo de Olorum. O meu fraterno saravá a todos. Muito bem, Marcos. Obrigado. Muito boa noite. Quero dar boa noite a nossos patrocinadores: Irvanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Escola de Teologia Umbandista, Espaço e Vida Saudável, da Raquel Felipeto. Um grande abraço ao nosso operador Jaime Jogum, a minha esposa Magdiane Diançã e a Lorixá Magdiane Diançã, em especial a todos os nossos ouvintes, aquelas pessoas que curtiram a página da Voz da Umbanda, as pessoas que nos mandaram mensagens, as pessoas que nos enviaram perguntas, né, que são muitas aqui através do Facebook. Um grande abraço ao Marcelo Iorri e a sua família, né, que contribuiu com o programa nesta noite. Então, desejo a todos uma ótima semana. Nos encontraremos no dia 31 de agosto. E no próximo domingo, dia 24, você estará aí com Pai Saul e Pai Rubens em mais um programa A Voz da Umbanda. Uma boa noite e que nossos orixás nos acompanhem sempre. E ficamos ao final do programa com a nossa oração da noite. Oração do Umbandista. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa comunicação, onde tantos mistificam, que eu leve a palavra da verdade, onde outros tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria de servir. Onde tantos fecham os olhos para a prática do bem, que eu abra o meu coração para acolher. Onde tantos usam a Umbanda como comércio, que eu seja usado. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.